A estiagem já trouxe prejuízos para o estado do Rio Grande do Sul que ultrapassam a casa dos 12 bilhões de reais. São mais de 360 cidades que decretaram situação de emergência. Para trazer mais informações sobre o assunto, o JR Agro de hoje conversa com Eugênio Zanetti, que é vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Eugênio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, Giovana, é sempre uma satisfação. Obrigado pelo convite de estar participando do JR Agro, a todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo também. Bom, o JR Agro tem sempre um episódio novo às sextas-feiras, a partir de 7h30 da noite, exclusivamente nas plataformas digitais da Record TV. Senhor Eugênio, ao longo dos últimos 3 anos, a estiagem tem pegado aí no estado do Rio Grande do Sul. Mas desta vez, tanto a safra de grãos quanto a produção leiteira foram muito afetadas, né? Com certeza, né? Infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul vem passando por um período de consecutivas estiagens. A gente vem o terceiro ano consecutivo. E este ano, no primeiro momento, parecia que ela ia ser menos intensa do que os demais anos, né? O ano passado, 416 municípios dos 497 tiveram situação de emergência decretada. Mas este ano esse número vem aumentando consideravelmente e já atingimos a marca dos 360 municípios, nas mais diversas regiões do nosso estado. Então, o que vem prejudicando a maioria das culturas, o milho certamente foi a mais afetada, a cultura do soja, mas especialmente o que mais está sofrendo com a estiagem é o nosso produtor de leite, que por 3 anos consecutivos não consegue fazer reserva de silagem, enfim, o custo de produção está aumentando consideravelmente e a baixa captação do leite. Então, esse é o público, com certeza, o mais impactado com essa sequência de estiagens. O senhor pode detalhar para a gente um pouco mais o percentual das perdas? Quais são as mais relevantes? Olha, ela varia muito de município para município. Toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a região das Missões, toda a fronteira noroeste indo em direção à região sul e também à fronteira, e a própria região central está com grandes dificuldades. Tem municípios onde as perdas, por exemplo, no milho, ultrapassam os 80%, né, de perdas. Alguns produtores com perdas de 100%, tanto na produção de milho quanto na produção de soja. Mas a chuva está muito irregular. Às vezes, no mesmo município, tem uma parte que perdeu tudo, tem outra parte que tem umas pancadas de chuva e as perdas não são tão significativas. Mas, no modo geral, assim, as perdas são muito severas e a gente vai precisar de muito apoio aí para poder recuperar, para os produtores terem um alento aí e poder recuperar seu sistema produtivo, para que eles possam se animar de novo a colocar a semente na terra e esperar que a próxima colheita ela possa ser melhor. E existem alguns agricultores que chegaram a perder tudo, não têm o que comercializar? Sim, sim. Muitas propriedades não vão ter o que comercializar, muitas propriedades, inclusive, com falta d'água para dessedentação animal, para consumo humano. Então, nós estamos, em conjunto com a FAMURAS, o governo do estado, disponibilizando caminhões-pipa para estar transportando água para essas propriedades aí, porque é um desespero ver essas famílias sem ter o que dar de comer e principalmente a falta d'água, né? Tem como dar essa bebida aí para os animais e até mesmo para consumo humano. E os reservatórios seriam a solução para esse problema? Olha, a gente está conversando aí com as prefeituras, o governo do estado lançou o ano passado o programa Avançar na Agricultura, a construção de microaçudes, reservatórios d'água, mas muito pouca coisa saiu do papel. Infelizmente, a gente tem a cultura de quando dá as primeiras pancadas de chuva aí, parece que o problema foi resolvido e seguidamente, com o passar dos anos, a gente vê que falta água, então falta políticas de Estado, não políticas de governo. Porque os governos mudam e tem que ter um programa contínuo. Primeiro pensar em programas de reservação de água, para depois pensar em sistemas de irrigação.
Então, por isso que é preciso um esforço conjunto, os municípios, o Estado e a União, para que a gente possa resolver ou amenizar os impactos da estiagem. Porque a gente sabe que não é só o agricultor que perde quando tem a estiagem. O próprio comércio local, os municípios acabam sendo afetados, a própria arrecadação do Estado, a própria União acaba sendo impactada e o PIB gaúcho, mais de 40% é da agricultura. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, um olhar especial para esses agricultores pensar primeiro em reservação de água, depois pensar em sistema de irrigação. E principalmente, uma coisa que é muito importante, a gente esteve agora, durante essa semana, que está acontecendo a Expo Direto Cotrijal, reunidos com a Embrapa, até questão de manejo de solo, descompactar o solo, manejo adequado do solo, fazer a reservação da água no solo, melhorando a matéria orgânica nesses solos. A cada quilo de matéria orgânica no solo reserva 18 litros de água. Então, esses cálculos a própria Embrapa tem e a gente pretende, numa ação conjunta aí, dos sindicatos, a própria Emater, o governo do estado, fazer essa divulgação, essa conscientização para que os nossos agricultores possam passar pelas estiagens com menos problemas do que a gente está tendo hoje, né? O senhor toca num ponto importante, né? A aflição que o senhor tem provavelmente deve ter se estendido aos agricultores. Se cair a chuva, parece que está tudo resolvido. A ideia não é essa, né? Exatamente. Então, a gente precisa, né, unir esforços, como eu falei anteriormente, e nós já estamos pensando, né, em fazer propostas aqui para o governo do estado que tenha linha de financiamento com juros subsidiados. Já aproveita o Pronaf que tem hoje, que tem linha de financiamento a 5%, porque o governo do estado não bancar esses outros 5%, então o agricultor possa ter financiamento dos reservatórios de água, sistemas de irrigação com juros zero. Isso seria um grande incentivo, um grande avanço para que os agricultores eles possam fazer esses reservatórios de água. Estivemos reunidos também com o Ministério Público aqui do Estado, na intenção das questões ambientais, porque na pequena propriedade, às vezes, onde sobra para o agricultor fazer uma reservação de água, ela é em áreas de preservação permanente, seja na beira de uma nascente, ou seja na beira de um riozinho. Então, nós já tem um entendimento que na pequena propriedade dá para fazer essas pequenas intervenções, é de entendimento de todos que não estamos degradando o meio ambiente, muito pelo contrário. Você tem água, toda a fauna, a flora acaba sendo beneficiada, senão, né, com a falta d'água, próprios animais, as aves acabam migrando para outros lugares em busca de água. Então, já tem esse entendimento de que a gente pode, sim, fazer pequenas intervenções, mesmo sendo em áreas de APP. O governo chegou a anunciar uma verba emergencial de 430 milhões de reais. Não foi para frente esse uso desse dinheiro? O que aconteceu? Sim, já está em andamento esses 430 milhões. O governo lançou uma linha de crédito, um crédito de instalação para aqueles assentados da reforma agrária. É um crédito de 5 mil reais, onde o agricultor vai ter 75% do bônus de adimplência, mas atende muito poucas famílias. Outra questão que foi anunciada é um crédito de 6 mil reais, então, para os enquadrados no Pronaf-B, mas o problema hoje é que o Pronaf-B, o enquadramento, é para aquelas famílias que têm até 23 mil reais de renda bruta por ano. Isso é um percentual muito pequeno. Felizmente, né, a gente tem uma agricultura consolidada aqui no Rio Grande do Sul, mas muito importante esses anúncios, e uma boa parte também desses 430 milhões vai ser destinado, através do Ministério do Desenvolvimento Social, para as prefeituras, principalmente para a distribuição de cestas básicas e na ajuda para as prefeituras contratarem carro-pipa, né, para transportar água para as propriedades que estão com falta d'água para consumo humano e também para dessedentação animal. Agora, é muito pouco o que o governo anunciou
até o momento. Esteve aqui no estado do Rio Grande do Sul 3 ministros, toda uma comitiva do governo federal para vir anunciar esses 430 milhões. Ele é muito insuficiente. A gente está pedindo uma linha de crédito para os agricultores de pelo menos 20 mil reais, com um período ali de 1 ano, 2 anos de carência e depois mais 5 ou 10 anos para ele pagar, para ele poder recompor, né, poder comprar sementes, comprar alimentação para o gado, enfim, ele precisa. E outra coisa muito importante que já aconteceu o ano passado é um rebate nas operações de custeio e investimento agrícola que não estejam amparadas pelo seguro ou pelo Proagro. Então, porque se o agricultor ele fez o seu financiamento e ele não teve cobertura de seguro e o Proagro, o ano passado foi disponibilizado, né, uma verba de 1 bilhão de reais que oportunizou 35% de desconto para os agricultores que não tivessem sido amparados pelo seguro ou pelo Proagro. O problema do ano passado é que esse desconto, eles fizeram uma janela de 1º de abril até o dia 31 de julho. Quer dizer, os agricultores que tinham os vencimentos de 1º de abril até 31 de julho tiveram 35% de desconto. Os demais agricultores que sofreram igualmente com a estiagem não tiveram nenhum real de desconto. Então, a gente está pedindo para o governo, estivemos já por 3 oportunidades em Brasília. Na próxima semana estarei novamente indo a Brasília com uma comitiva aqui do Rio Grande do Sul, justamente pedindo esses 35% de desconto novamente, mas para todas as operações, de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, porque o que muda a data aí da parcela é o momento que o agricultor adquiriu o seu investimento ou o seu custeio. Então, ele precisa desse apoio, desse suporte aí, para que ele possa, mesmo que ele precisar vender alguma vaquinha ou alguma coisa, ele quer honrar com seus compromissos e seria muito importante essa ajuda novamente aí, que pudesse conceder esse desconto aí de 35% nas parcelas do custeio e investimento, obviamente somente para os municípios com decreto de situação de emergência, né? Pelo menos reconhecidos aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul, porque normalmente demora de 30 a 60 dias para que seja homologado pela União, por questões de demanda, enfim, é o Brasil inteiro, então acaba demorando. Mas no ano passado atenderam o nosso pedido e os municípios que tinham reconhecimento do Estado já estavam valendo para receber esse desconto. Existe um número importante aqui, que de cada 10 propriedades, 8 são de agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Então, isso poderia dar um fôlego, né, na opinião do senhor. Sem dúvida nenhuma. Então, isso aí é muito importante porque o agricultor ele tem a oportunidade de pagar o seu financiamento. Porque que vem acontecendo? Ele vem prorrogando as suas parcelas, o próprio manual de crédito do governo federal, ele permite que a parcela de investimento, em momento que tenha frustração de safra ou dificuldade de comercialização, jogar ela para uma parcela depois do vencimento do seu investimento. Mas só que ele já fez isso por 2 oportunidades. Então, se tivesse o desconto, ele pode estar, então, fazendo essa quitação dessas parcelas e não jogando o problema lá na frente. Né? O senhor está me contando, então, que vocês estão tentando resolver um problema de agora, mas esse problema já existe há pelo menos 3 anos, com muitas cidades que decretaram situação de emergência, como no ano passado. O senhor tem todo um contexto. Por que é que esses reservatórios não foram feitos antes? Essa é uma excelente pergunta. Né? Como eu comecei no início da entrevista, precisa de uma ação conjunta. O agricultor ele precisa de incentivo para fazer a reservação de água. Precisa dele poder disponibilizar as prefeituras máquinas para a abertura dos açudes. Precisa de estrutura de assistência técnica para que os agricultores possam estar vendo o melhor local, porque não adianta o agricultor fazer um açude, às vezes, num topo de morro, que ele não vai conseguir fazer a reservação de água e, consequentemente,
quando precisar da água, ele não vai ter ela disponível, porque o estado do Rio Grande do Sul não falta chuva. Ela é mal distribuída, chove em média 1.800 milímetros de chuva por ano. Então a gente precisa criar o hábito de reservar essa água quando ela chove em abundância, para ter ela disponível no momento de dificuldade, no momento de estiagem. Além do problema da seca, ainda tem a questão do aumento dos insumos, principalmente, por exemplo, no caso dos combustíveis, né? Como tem sido para vocês lidar com mais essa variável? O agricultor teve um ano assim muito difícil, como eu falei, nos últimos 2 anos de estiagem. Quando ele foi plantar essa safra, o preço dos adubos estavam nas alturas, o preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, também muito elevado, então aumentou demais o custo de produção. Felizmente, agora, nesses últimos meses, vem baixando, mas agora não é época do plantio, então o prejuízo, o custo de produção, ele está muito alto. E quem é que garante que agora, quando ele for colher aquele pouco de soja ou aquele pouco de milho que sobrou para ele colher, vai estar com os preços elevados ou se não vai ter ainda mais baixa nos preços? Então, o cenário ele está bem ruim para o produtor. Ele vai precisar de muita força de vontade, principalmente de ajuda do governo federal, do governo do estado, num conjunto de ações aí para estender a mão nesse momento que ele mais precisa, porque ele não vai ter safra cheia, muitos sequer vão ter safra para poder comercializar, e eles têm os vencimentos do seu custeio, do seu investimento batendo a porta, e ele vai precisar de ajuda sim para que ele possa sair dessa situação e pensar em colocar semente na terra novamente e poder estar produzindo, que é a vocação que ele tem. A federação, como representante dessas pessoas, está se articulando para pedir essa ajuda? Qual seria a prioridade para ajuda? Todo esse movimento que foi feito, nós começamos ainda lá no mês de janeiro, falando, retratando. A gente sabe que teve aquela troca de governo, ministros, sequer toda a equipe ainda foi montada ainda no governo, tem muitos cargos, muitas secretarias que ainda não foram totalmente preenchidas. Agora, o agricultor tem pressa, né? A estiagem, ela veio mais uma vez muito forte, então a gente precisa avançar nas pautas que ainda faltam. Uma linha de crédito de 20 a 50 mil reais para o agricultor poder resistir a esse momento que ele não vai ter safra, principalmente a questão dos rebates. Precisa ser reeditada a medida provisória 11.029 de 2022, que permitiu 35% de desconto para os agricultores que tinham suas parcelas de custeio em investimento, para aqueles que não tenham sido amparadas pelo seguro ou pelo Proagro, então para que eles possam ter esse desconto para poder quitar essa sua parcela do custeio e do investimento. Esses são pontos centrais que precisa ser avançado. E outra demanda, outra pauta que a FETAG vem levando para o governo federal, especialmente do MDA, é no que diz respeito a milho. É o principal cereal aqui que tanto para bovinocultura de leite, o gado de corte, para as aves, para os suínos, então precisa trazer um milho. O único lugar que tem milho disponível hoje é na região de Uberlândia, ali em Minas Gerais, e o custo para trazer esse milho para o Rio Grande do Sul é em torno de R$ 36 a saca. Mas a gente precisa que o governo subsidie esse frete, esse milho, para que ele venha a um preço mais acessível para esses produtores poder estar adquirindo esse milho para poder disponibilizar ele para os animais. É importante lembrar que a quebra de safra do Rio Grande do Sul não afeta apenas o estado, mas o Brasil todo, não é mesmo, senhor Eugênio? Sem dúvida, eu costumo dizer que quando afeta uma estiagem da grandeza como foi nos últimos 3 anos, isso aí impacta consideravelmente ali na questão de toda a agricultura, na produção de grãos, nas exportações, no mercado interno. O Rio Grande do Sul tem um déficit muito grande de milho, então, num ano normal. Imagina esses anos de estiagem, então a gente precisa
de programas de incentivo para que o agricultor ele possa estar produzindo esse milho aqui no estado e o governo federal, através da Conab, possa regular os estoques. Há muito tempo, essa questão da regulação dos estoques foi deixada de lado e é questão de soberania alimentar, é questão de interesse de toda a população que tenha esse cereal, que é o principal cereal ali na alimentação dos animais, que tenha essa regulação de estoques para ter, quando tem uma super safra, o governo fazer a aquisição e ter agora disponível para os produtores no momento que ele mais precisa, a exemplo dessa estiagem que vem assolando o estado aqui pelo 3º ano consecutivo. E não é só o agricultor que perde o comércio local, perde a arrecadação do município, o governo do estado perde e também a União ela acaba sendo prejudicada, a população como um todo, se o agricultor não vai bem. Né? O senhor já consegue ver reflexos aí de comércios fechando ou de produtores que agora estão pensando em parar de plantar? Olha, o que a gente percebe, assim, principalmente a cultura, o elo leiteiro ali, que é o mais afetado, nos últimos 6 anos, 44 mil famílias desistiram da atividade aqui no estado. Representa 52% dos produtores de leite que acabaram abandonando a atividade. E a gente sabe que quando o produtor de leite ele abandona a atividade, ele não retoma mais, porque ela é uma atividade que requer muitos investimentos, então precisa desse olhar diferenciado também para o produtor de leite, senão a gente vai acabar tendo novamente cenas como a gente viu ali em meados do ano de 2022, aonde em mercados de bairro chegou a passar a R$ 10 ao litro de leite. Então esse problema ele não é só do produtor, ele é do consumidor final também, que acaba pagando essa conta, porque também o preço dos alimentos tendem a subir se não tiver essa intervenção por parte do governo federal na regulação dos estoques e no subsídio que os agricultores precisam para continuar produzindo. Na opinião do senhor, quais alimentos devem ser mais impactados? O senhor fala do milho, então provavelmente no caso do porco, o caso do frango, todos esses alimentos, as carnes devem ser afetadas. Tem mais algo assim, além do leite também, né? O senhor bem lembrou aqui. Esses devem ser os alimentos que mais vão impactar o consumidor? Isso. As proteínas animais, todas elas são as mais diretamente impactadas, mas o arroz também teve uma quebra muito grande também na safra de arroz, que não conseguiram fazer a devida irrigação. O próprio feijão, né, que não é tão expressiva a produção aqui no estado, mas certamente também está sendo impactado. E que mensagem que o senhor deixaria para os agricultores neste momento, algo que deu uma aliviada na situação e que o senhor acredita que pode acontecer ao longo aí do próximo mês? Olha, a gente precisa, primeiramente, na conscientização. Eu acredito que agora não é a hora de nós acharmos culpados por que não foi feita a reservação de água, por que não foi investido em irrigação. Eu acho que isso aqui tem que servir de exemplo para sentar numa mesa todas as entidades, todos os elos do governo, esquecer que houve uma eleição tumultuada, com uma divisão muito grande do nosso país, e a gente precisa unir esforços, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, para que a gente possa instalar um programa de estado contínuo, primeiro de reservação de água e depois pensar em sistemas de irrigação para que a gente possa estar amenizando os impactos. E principalmente onde não requer muito investimento, mas requer principalmente orientação ao produtor, assistência técnica de qualidade, né? Pensar no manejo adequado do solo e reservar água no solo, descompactando o solo, mantendo a cobertura verde, principalmente no inverno, evitando o assoreamento dos rios. Então, essa é uma pauta que a gente vai estar tratando com muita ênfase para que efetivamente saia do papel e, quem sabe, a gente possa enfrentar as próximas estiagens com menos problema do que a gente teve nesses últimos 3 anos.
Senhor Eugênio, eu agradeço muito pela participação aqui no JR Agro. Desejo que a chuva venha para o estado do Rio Grande do Sul e que também tenham vários projetos para melhorar a vida dos trabalhadores, dos agricultores familiares aí do Rio Grande do Sul. Agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigada a você também que ficou aqui com a gente. Eu tenho que reforçar que o JR Agro tem novos episódios sempre às sextas-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu fico por aqui e até a próxima.